Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de falarmos contigo e, em especial, te agradecemos por mais um dia de vida e também por estes momentos que iremos agora estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la cada dia em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, têm lutas, problemas, dificuldades. Tu conheces cada um, cada pedido que nos é enviado pedindo orações. Que tu, ó Pai, segundo a tua misericórdia, concedas bênçãos e vitórias e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Ontem nós estivemos aqui comentando a respeito de termos a mente de Cristo, termos o sentimento que Jesus Cristo teve. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou, tomou uma forma de servo e veio a este mundo como um ser humano para poder viver a vida como nós vivemos, para poder vencer o pecado e poder se entregar, morrer por cada um de nós. A morte e a ressurreição de Jesus é a garantia que nós temos de vida eterna se nós crermos e aceitarmos o Senhor Jesus em nossa vida. Sabemos que conhecemos sempre um pouco da palavra de Deus, mas nós não conhecemos tudo. É impossível nós, seres humanos, conhecermos tudo, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, ele disse: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Sempre há algo a aprender, a acrescentar. E isso, em se tratando de conhecimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos estar sempre estudando para descobrirmos algo novo que Deus quer nos falar através de sua palavra. Jesus, ele se encarnou para poder viver uma vida como nós vivemos, porque como Deus, Jesus não podia morrer, Deus não morre. E como ser humano, então, ele pôde se entregar, morrer como ser humano, mas como Deus, ele continuava vivo. Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Então, Deus é eterno. E Paulo, então, aqui em Filipenses capítulo 2, ele exalta a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar um ser humano. E como isso aconteceu? Sabemos que é um mistério, nós aceitamos porque está escrito na palavra de Deus, mas a própria Virgem Maria, quando foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel disse a ela que Deus a havia escolhido para ser a mãe do Salvador. Ela disse: mas como isso? Eu sou virgem. Está em Lucas capítulo 1, versos 34 e 35. Aí o anjo disse: o Espírito do Senhor descerá sobre ti. E então ela foi engravidada, Foi gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Nós vamos passar a eternidade estudando sobre esses mistérios. Nós sabemos que aconteceu. Muitos historiadores que não são escritores da Bíblia e que viveram na época de Jesus escreveram a respeito disso, testificando a esse respeito, sobre a virgindade de Maria e também a gravidez que foi gerada pelo Espírito Santo. Mas, quando nós vamos para a Bíblia, em Romanos capítulo 8 e no verso 3, Paulo, ele fala aqui da humilhação de Jesus, a sua humildade para assumir a natureza humana. Romanos 8, verso 3, Paulo escreveu: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então,
Ninguém ninguém pode ainda hoje ser salvo pela lei. A lei não salva, é incapaz. Por quê? Porque a lei, ela mostra aonde nós estamos pecando e ela nos aponta para Jesus, que é o nosso Salvador. Então, a lei não pode salvar, mas por isso Deus enviou Jesus em forma de ser humano para poder viver e pagar o preço do pecado por cada um de nós. Em Hebreus, no capítulo 2, nos versos 14 a 18, está escrito: visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo pecado da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aqui a Bíblia vem, então, nos dizendo que Jesus, ele se fez carne, ele não veio para salvar os anjos, mas salvar os seres humanos, pecadores, fracos, os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas que se desviaram, caíram em pecado, e Jesus precisou vir e pagar o preço do pecado, que é a morte. Também, em Hebreus capítulo 4 e no verso 15, nós lemos: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então, Jesus, ele nos entende, e como a Bíblia nos mostra que Jesus, ao voltar para os céus, ele entrou no santuário celestial e ele está intercedendo por cada ser humano que se arrepende dos seus pecados e que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele então passou a ser o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede pelo pecador. E é isso que Jesus está fazendo. E nós cremos que Jesus veio, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus, e cremos também que ele vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitarem e que permanecerem fiéis aos princípios da palavra de Deus, aqueles que buscarem ter comunhão com Jesus todos os dias, aqueles que estudarem a Bíblia cada dia e colocar em prática o que aprende, aqueles que oram todos os momentos, vivem em espírito de oração. Esses estão em comunhão com Jesus, e esses então serão levados para viver com ele quando ele vier para buscar a sua igreja. Agora, perguntamos: como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? Isso é algo que desafia a nossa compreensão. E como o infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o centro do que Paulo descreveu aqui como o mistério da piedade. O mistério da piedade, nós não temos capacidade humana para entendê-lo completamente. Mas, como já dissemos aqui para vocês essa semana, os salvos passarão a eternidade estudando esses mistérios que nós aceitamos pela fé e que não entendemos tudo, mas que teremos a eternidade para compreender o grande amor de Deus para com cada ser humano. Em Filipenses 2, verso 6, Paulo escreveu que Jesus, existindo na forma de Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele veio para viver uma vida de exemplo para cada ser humano. Foi tentado em todas as coisas, como nós já lemos aqui na palavra de Deus, mas ele não pecou. E ele então pôde se entregar e morrer pelo pecador. E então, a Bíblia nos diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Como nós sabemos, naquela ocasião,
A morte de cruz era a morte mais cruel que existia. Era a morte para os piores transgressores daquela época, para os maiores criminosos. Eles eram condenados à morte de cruz. E Jesus foi condenado a esta morte, a morte mais cruel. E Jesus, pregado na cruz, completamente nu, nos quadros que nós vemos que ilustram Jesus pregado na cruz, existe ali nas suas partes íntimas, um pequeno pano pintado, mas ele foi pregado completamente nu. E para que a vergonha, a humilhação de Jesus fosse coberta, por volta do meio-dia, uma escuridão envolveu o Calvário, para que fosse coberta a vergonha de Jesus, tal humilhação que ele passou. E houve grande terremoto, relâmpagos, trovões, e às 3 da tarde Jesus expirou. Jesus disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus teve uma morte muito rápida, apenas 6 horas de crucificado. Isso era incomum para qualquer criminoso que era pregado. Normalmente demorava 2, 3 dias, até uma semana. Teve casos de criminosos que demoraram a morrer pendurado na cruz. Mas Jesus, devido ao peso que ele carregou sobre ele, de todos os pecados de toda a humanidade, rompeu o coração de Jesus. Jesus teve que, como um ataque cardíaco, não suportando o peso dos nossos pecados, ele se entregou. E como estava previsto na profecia, que era naquela Páscoa, naquela sexta-feira, que Jesus deveria morrer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria morto, assim aconteceu. Uma morte rápida. Jesus foi tirado da cruz, foi colocado numa sepultura, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E louvado seja Deus por esta vitória de Jesus sobre o pecado, sobre Satanás. E através desta vitória de Jesus, nós, se crermos e aceitarmos, também seremos vitoriosos em nossa caminhada espiritual. A vitória sobre o pecado não está dentro de nós, ela vem de fora, ela vem de Jesus. Por isso nós temos que buscar cada dia este poder para sermos vitoriosos. Satanás, ele é astuto, Satanás, ele nos engana, mas se nós estivermos em comunhão com Deus, nós não cairemos e seremos então também vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Esse mistério da piedade, dessa entrega que Jesus fez, dessa humilhação que ele sofreu, nós continuaremos estudando por toda a eternidade. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã e iremos concluir o estudo desta semana. Desejamos a todos vocês um bom dia.